Continuando a nossa série de aulas de neuroanatomia, baseado no livro Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado, hoje o assunto é tecido nervoso. Antes de iniciar os detalhes sobre o tecido nervoso, nós precisamos entender que o tecido nervoso ele compreende basicamente dois tipos celulares, os neurônios e as células gliais, que também são chamadas de neuróglia. O neurônio é a unidade fundamental com a função básica de receber, processar e enviar informações. A neuróglia compreende células que ocupam os espaços entre os neurônios. A neuróglia tem várias funções diferentes. Ela pode ter funções de sustentação, de revestimento, de isolamento, modulação, atividade neuronal e até mesmo de defesa. Então, falando dos neurônios especificamente, a gente vê que os neurônios são compostos pelo corpo celular, pelos dendritos e pelos axônios. Nessa figura aqui, nós podemos ver essa parte de cima, onde está formado o corpo celular. Aqui nós temos o axônio, que pega toda essa parte até embaixo. E nós temos os dendritos aqui, ó, que tem a conexão, o que faz a conexão com outros neurônios ou outras estruturas que nós vamos ver mais detalhadamente mais à frente. Elas são células altamente excitáveis e elas se comunicam entre si através desses dendritos e se comunicam também com algumas células efetuadoras. As células efetuadoras são, por exemplo, as células musculares, células glandulares também, que elas recebem informações ou ordem dos neurônios para realizar a sua função. E o que ele usa é basicamente uma linguagem elétrica. O que o neurônio usa é basicamente uma linguagem elétrica, onde o impulso nervoso vai vir do corpo celular, indo para os axônios e correndo todo esse neurônio até essa conexão que ele vai fazer nessa região aqui, onde vai haver a sinapse, que é, na verdade, o ponto de comunicação entre esse neurônio e outro neurônio, ou esse neurônio e alguma célula efetuadora. O dendrito nada mais é do que uma árvore. O dendrito é considerado uma árvore, porque ele tem aquele formato de árvore, como a gente já viu aqui em cima. E o axônio, ele significa o eixo, que é justamente esse eixo que nós conhecemos aqui. Ó. Esse eixo aqui é o axônio. Agora vamos falar especificamente das partes do neurônio. Então, o corpo celular. O corpo celular é onde contém o núcleo e o citoplasma com as organelas, que geralmente são as mesmas organelas que são encontradas nas outras células. Esse citoplasma, ele também é chamado de pericárdio. Aqui está errado, ignorem esse D, não é pericárdio, é pericárdio. E dentro dele nós temos também ribossomos, nós temos retículo endoplasmático granular e agranular, nós temos aparelho de Golgi, corpúsculo de Nísel, ou também chamado de substância cromidial. São corpúsculos que também são responsáveis por produção de proteínas. O corpo celular, ele é o centro metabólico do neurônio. É ali onde acontece todo o metabolismo do neurônio, ou pelo menos a maior parte do metabolismo do neurônio. E a partir dali vai haver produção de proteínas e outras substâncias necessárias para o funcionamento desse neurônio. Aqui a gente pode ver mais detalhadamente um corte da foto anterior, onde nós temos esses corpúsculos de Nísel aqui, que vão ser produtores de proteínas que são necessárias para o bom funcionamento desse neurônio. A gente tem os dendritos, que são as partes onde vão se comunicar com outras estruturas. O cone de implantação, ó, como o formato de um cone mesmo de implantação, que é o ponto entre a união do corpo celular, e se aqui nós formos ver, a gente já vê um pedaço do axônio, a parte inicial do axônio. Então,
O segmento inicial do axônio aqui se implanta ao corpo celular através do cone de implantação. Os dendritos, como eu já falei antes, eles parecem ramificações, por isso que são chamados de ramificações dendríticas, como o galho de árvore. Eles recebem os estímulos, esses dendritos são os responsáveis por receber esses estímulos. E eles vão pegar esses estímulos e traduzir esses estímulos. Traduzindo esses estímulos, eles passam para frente, alterando o potencial de repouso da membrana. Nós vamos lembrar que o neurônio é uma célula, e como as outras células elas têm diferentes gradientes de concentração elétricos ou gradientes iônicos fora e dentro, positivo extracelular e mais negativo intracelular, pela quantidade de maiores íons negativos dentro e maior quantidade de íons positivos fora, no ambiente extracelular. Depois que ele traduz, altera esse potencial de membrana, ele propaga em direção ao corpo do neurônio. A gente viu que os dendritos estão lá no corpo do neurônio, eles recebem essa informação, vão traduzir essa informação, levam para o corpo do neurônio, e do corpo do neurônio eles vão ser levados ao cone de implantação para ser transmitido aos axônios. O axônio é um prolongamento originado do corpo ou dendrito no cone de implantação. Ele pode chegar de milímetros até mais de 1 metro, se formos avaliar ou comparar um nervo pequeno com um nervo ciático, por exemplo, um nervo ciático, que é aquele nervo da perna. Muitas vezes pessoas acabam sendo acometidas por inflamação no nervo ciático e sofrem de ciatalgia. É justamente aquele nervo da perna que pode medir até aproximadamente 1,5 metro. Eles se conectam a outros neurônios ou, como já foi falado antes, a outras células efetuadoras, aos músculos. Por exemplo, no músculo estriado esquelético, eles vão formar a placa motora, ou até mesmo glândulas, que a partir dessa informação que chegar até ali através desse axônio, vão realizar suas secreções. Então aqui nós podemos ver a atividade elétrica dos neurônios. Essa atividade elétrica dos neurônios, elas são baseadas no gradiente elétrico que esse neurônio tem. Assim como uma célula, ele tem uma maior quantidade de cargas positivas no meio extracelular e tem maior quantidade de cargas negativas no meio intracelular. Então, esse é o gradiente normal de uma célula. Quando há a despolarização, aqui nós vemos a despolarização da membrana, ou seja, esse polo que está formado aqui, ó, positivo fora, negativo dentro, vai se inverter e isso vai se propagar nesse sentido. Isso vai fazer uma alteração elétrica na célula, provocando algumas atividades. Então, para reforçar o meio extracelular, nós temos uma maior quantidade de sódio e cloro, de íon sódio e íon cloreto. Na parte interna, nós temos maior quantidade de íons potássio. Entretanto, é sempre bom lembrar que nós temos mais cargas negativas dentro da célula e mais cargas positivas fora da célula. Sendo assim, nós dizemos que a região, ou a parte extracelular, ela é mais positiva e a intracelular é negativa. O potencial de repouso ele gira em torno de menos 60 a menos 70 milivolts. E essa despolarização é uma despolarização excitatória. Quando há uma despolarização excitatória, ela vai provocar uma reação nessa célula e essa reação celular vai ser o início de alguma atividade, o início da atividade. Como na musculatura, por exemplo, essa atividade vai ser a contração muscular. Já a hiperpolarização, ou seja, a célula já é polarizada negativa dentro e positiva fora. Quando há a hiperpolarização, essa célula fica muito negativa dentro, portanto, acontecendo o contrário, um estímulo inibitório. Isso vai gerar aberturas de canais de sódio sensíveis à voltagem. Esses canais vão provocar essa despolarização do tipo tudo ou nada, ou seja,
ou eles alcançam o limiar da despolarização, ou eles não alcançam. Então, não há uma meia despolarização, um pouco despolarizada a célula, ou ela é despolarizada ou ela não é. E depois, como o sistema tem que voltar ao equilíbrio, ele tem que haver uma repolarização, que muitas vezes vai ser usada a bomba de sódio e potássio para ajudar o retorno dessas voltagens, como estava aqui no início. A classificação dos neurônios quanto aos seus prolongamentos. Nós temos neurônios que são chamados de unipolares, nós temos neurônios que são chamados de bipolares, e nós temos neurônios que são chamados de pseudo-unipolares. Eu coloquei essa foto aqui, que essa foto até aparece numa aula antiga, mas aqui tem como nós temos uma noção um pouco melhor. O neurônio unipolar, ele na verdade ele tem o corpo celular e depois ele emite o axônio até a união ou a sinapse aonde ele deve fazer, seja no músculo, seja na glândula. Os bipolares, geralmente ele tem um axônio ligado em cada lado desse corpo celular, recebendo informação, sendo processada aqui nesse corpo celular e transmitida. E o pseudo-unipolar, aparentemente ele seria um neurônio unipolar, porque sai apenas um cone de implantação, mas na verdade ele geralmente fica dentro dos gânglios da coluna vertebral, por exemplo, o corpo celular fica dentro desses gânglios e ele emite uma região onde ele vai receber o estímulo e a outra onde ele vai efetuar o estímulo, né? Agora vamos falar um pouco sobre fluxo axoplasmático. Quando a gente fala de fluxo, a gente está falando de movimento de alguma coisa. Nesse caso, os axônios, eles não possuem ribossomos. Nós sabemos que os ribossomos são importantes para a produção de proteínas. Portanto, toda a proteína, ela acaba vindo do pericárdio. Novamente, me perdoem, outro erro aqui. O computador corrigiu automaticamente, eu não percebi. Ela vem do pericárdio. E essa proteína, ela viaja por esse axônio, por isso é chamado de fluxo axoplasmático. Ele vem lá do plasma, lá do corpo celular, e volta para o plasma através do axônio. Isso é importante para a renovação dos componentes. Então, esse fluxo axoplasmático, ele é fundamental para a renovação desses componentes. Mas nós temos o fluxo que é anterógrado, ou seja, esse fluxo ele vai do corpo celular para o axônio. Como as proteínas que são produzidas são necessárias ali no axônio. E ele também tem um fluxo axoplasmático retrógrado, que ele faz o caminho inverso. Ele sai do axônio e vai até o corpo celular. Agora vamos falar um pouco das sinapses. Sinapses, na verdade, são o ponto de encontro, né? É o contato com outros neurônios que para passar essas informações adiante. Essas sinapses, né, elas podem ser interneuronais, ou seja, eu posso de repente ter aqui, vamos desenhar grosseiramente aqui, um neurônio em contato com outro neurônio. Então a gente chama isso de sinapse interneuronal. Nós podemos ter sinapse neuroefetoras. Vou desenhar de novo aqui grosseiramente, né, uma sinapse neuroefetora, e digamos que aqui nós temos uma fibra muscular. Vamos imaginar que isso aqui seja uma fibra muscular. Então é uma junção entre um neurônio e uma outra célula não neuronal. Essa célula não neuronal, ela pode ser um músculo, ela pode ser uma glândula, por exemplo, pode ser um órgão. As sinapses, elas podem ser elétricas e elas podem ser químicas, né? As sinapses elétricas, elas são mais raras, principalmente nos vertebrados. As sinapses elétricas, elas são exclusivamente interneuronais. Aqui está dando um exemplo, mais ou menos, né, de uma sinapse elétrica. E a gente pode ver que o fluxo ele pode ser tanto para cá quanto para lá. Elas não são polarizadas. A comunicação se faz nos dois sentidos.
Agora, as sinapses químicas, elas dependem da liberação de substâncias químicas, são os famosos neurotransmissores. Elas são polarizadas, elas vão sempre no mesmo sentido, né? Corpo celular, axônio, e aí ou outros neurônios ou outras células efetuadoras. É importantíssimo haver a presença do neurotransmissor, que é a substância que vai mediar essa passagem desse impulso nervoso de uma célula pré-sináptica para uma célula pós-sináptica. Esses neurotransmissores são armazenados em vesículas e são liberados no momento oportuno, ou seja, no momento em que vão acontecer essas sinapses. Então aqui a gente pode ver uma vesícula granular grande aqui, em que ela armazena algum neurotransmissor e no momento oportuno, por exocitose, esse neurotransmissor vai ser jogado aqui, ó, nessa fenda sináptica. E a partir disso, esse neurotransmissor tem um receptor na outra célula pós-sináptica, que quando esse neurotransmissor se acoplar a esse receptor específico dele, ele vai provocar algumas reações na célula pós-sináptica. Os neurotransmissores e as vesículas sinápticas podem ser variados. Por exemplo, a acetilcolina, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, são as monoaminas, né? A histamina, a substância P, as endorfinas. Esses são apenas alguns exemplos aqui de neurotransmissores. As sinapses químicas interneuronais, elas podem ser axodendríticas, ou seja, elas vão passar de um neurônio para outro através desse axônio e vai chegar até os dendritos de outro neurônio. Elas podem também ser axossomáticas, com o pericário. Ignorem o D aqui, mas mais uma vez ele apareceu aqui. Pericário. Elas podem também ser axônicas, ou seja, de axônio a axônio. A sequência é um elemento pré-sináptico, a fenda sináptica, ó, essa região aqui que é o ponto de encontro entre o pré-sináptico aqui e o pós-sináptico, essa fenda, e depois o pós-sináptico. Dentro dessa fenda, por exocitose, vai ser liberado esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai ser a substância que vai se ligar ao seu receptor específico no elemento pós-sináptico. E a partir dali ele vai fazer abertura de canais iônicos e vai provocar uma série de reações dentro da célula seguinte. A união do neurotransmissor, né, com o seu receptor, como eu já falei, vai provocar todas essas reações. As sinapses químicas neuroefetuadoras, elas são também chamadas de junções neuroefetuadoras, ou seja, o axônio do nervo periférico com a célula efetuadora não neuronal. Essa célula pode ser um músculo e com isso vai provocar uma contração muscular. Essa célula pode ser uma glândula e com isso vai provocar a liberação da secreção dessa glândula. Deixa eu apagar aqui para não poluir. Células musculares estriadas esqueléticas, ó, junção efetuadora somática, é a conhecida placa motora. Células musculares lisas ou cardíacas ou células glandulares são chamadas de junção efetuadora visceral. Então, as junções efetuadoras elas podem ser tanto somáticas, como a placa motora, quanto visceral, como na junção entre um neurônio e as células musculares lisas ou cardíacas e as células glandulares. Mecanismo de transmissão sináptica. Esse impulso nervoso gerado, ele vai fazer uma alteração no potencial de membrana. A gente tem que lembrar que no meio extracelular ela é positiva, no meio intracelular ela é negativa. Naturalmente a célula em repouso, esse é o potencial de membrana. Com esse impulso nervoso vai haver a despolarização da membrana, ou seja, vai haver a mudança de polaridade. E essa mudança de polaridade
vai abrir canais de cálcio sensíveis à voltagem. Esse cálcio vai penetrar nessa célula. Com a entrada desse cálcio vai haver a fusão de vesículas sinápticas com a membrana. Lembra que aquelas vesículas que estão com os neurotransmissores. Vai haver a exocitose, liberação dessas vesículas na fenda sináptica. E através do acoplamento desses receptores, através do acoplamento desses neurotransmissores aos seus receptores na célula pós-sináptica, vai haver o estímulo de segundos mensageiros que vão provocar algumas reações dentro da célula pós-sináptica. Isso com abertura ou fechamento de canais, como abertura ou fechamento de canais iônicos. A inativação do neurotransmissor. Nós sabemos que não podemos ficar com esse neurotransmissor indefinidamente fora da célula, na fenda pós-sináptica. Nós precisamos retirar esses neurotransmissores para que não haja dano a esses neurônios. Então, para que haja uma função perfeita das sinapses, nós precisamos que ele seja removido dessa fenda sináptica. Porque ou ele vai ficar excitando em excesso, ou ele vai ficar inibindo em excesso essa sinapse, né? esse neurônio. Então, essa remoção desse neurotransmissor, ela pode ser feita por ação enzimática, ou seja, a enzima que vai inativa aquele neurotransmissor. Ela pode também ser feita através de recaptação desse neurotransmissor. Essa recaptação pode ser feita por endocitose, ou seja, contrária à exocitose em que ele foi liberado, ele pode ser englobado novamente. Ela pode ser feita por bomba de captação, auxiliando esse retorno para que ela possa ser reciclada e usada novamente. Agora vamos falar um pouco de neuróglia. A neuróglia, tanto no sistema nervoso central como no periférico, elas se relacionam com os neurônios. E elas coletivamente são chamadas de neuróglia, ou também são chamadas de células da glia. Essas células da glia, diferentemente dos neurônios, elas têm capacidade de se multiplicar por mitose, mesmo em indivíduos adultos. Agora, a neuróglia do sistema nervoso central, ela é um pouco diferente da neuróglia do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos os astrócitos, os oligodendrócitos, os microgliócitos, as células ependimárias. Os astrócitos e os oligodendrócitos, eles são chamados de macróglia. Os astrócitos são semelhantes à estrela, por isso daí que vem o nome, né? Semelhante a astros, a estrelas. E eles são divididos em astrócitos protoplasmáticos, que estão dentro da substância cinzenta, ou astrócitos fibrosos, que estão na substância branca. Eles têm função de sustentação e isolamento de neurônios. Participam também do controle de níveis de potássio extraneuronal, participam também na recaptação dos neurotransmissores. O principal sítio de armazenamento de glicogênio no sistema nervoso central são os astrócitos. Participam também do processo de formação de cicatriz no sistema nervoso central, onde aqueles neurônios que foram lesados vão ser cobertos por astrócitos também em forma de cicatriz. Além de função fagocítica. E secretam também alguns fatores neurotróficos, fatores importantes para a nutrição dos neurônios. Os oligodendrócitos, eles são menores do que os astrócitos, né? Eles são divididos em satélite ou perineuronal, que ficam junto do pericário e dos dendritos. E oligodendrócitos fascicular, que formam a bainha de Melina no sistema nervoso central. Os microgliócitos, eles são encontrados na substância branca e na substância cinzenta. Eles apresentam funções fagocíticas. Apresentam várias características de monócito e macrófagos. Apresentam antígenos e têm papel central na resposta imune no sistema nervoso central. Eles interagem com leucócitos em condições de quebra da barreira hematoencefálica. Podemos lembrar em algumas situações de infecções bacterianas que podem levar à quebra dessa barreira hematoencefálica. As células ependimárias são remanescentes do neuroepitélio embrionário. O epitélio de revestimento dos ventrículos cerebrais
do aqueduto cerebral e do canal central da medula espinhal. Eles constituem o plexo coroide. Vamos lembrar que o plexo coroide é onde se forma o líquido céfalo-raquidiano. A neuróglia do sistema nervoso periférico. Né? As células satélites ou os anfícitos envolvem os pericários dos neurônios, dos gânglios sensitivos e do sistema nervoso autônomo. Nós temos as células de Schwann, ou células de Schwann, que vai formar a bainha de mielina e o neurilema. Eles participam também no processo de regeneração das fibras nervosas. Lembra que nós estamos falando de sistema nervoso periférico. Apresentam capacidade fagocítica também, secreção de fatores tróficos e incrementam o processo da regeneração axônica. Falando de fibras nervosas especificamente, a fibra nervosa ela compreende um axônio e, quando presente, os seus envoltórios de origem glial, como, por exemplo, a bainha de mielina, que funciona como isolante elétrico, quando presente, lembrando que nem todas as fibras são mielínicas. Nós temos fibras mielínicas e fibras amielínicas, ou seja, fibras desprovidas de bainha de mielina. Fibras nervosas mielínicas. Cada célula de Schwann forma um curto cilindro de mielina com axônio dentro. Então, são essas células de Schwann que envolvem esse axônio e isolam esse axônio eletricamente. Né? Então, nós temos os nódulos de Ranvier, que são formados por essa bainha de mielina. Eu vou tentar desenhar aqui um axônio, agora os dendritos. Então, ó, seria mais ou menos assim. Lembra um pouco uma linguiça de churrasco. Então, esses nódulos de Ranvier aqui, ó, que são justamente formados por bainha de mielina. Um isolante que torna o impulso mais rápido. E entre esses nódulos, nós temos nessa região aqui, ó, um internódulo. E o impulso vai passar de maneira saltatória de um nódulo ao outro, sendo mais rápido. A gente vai perceber que as fibras mielinizadas, elas têm uma condução de maior velocidade, por esse impulso ser saltatório de nódulo a nódulo. As fibras nervosas amielínicas, no sistema nervoso periférico, as fibras pós-ganglionares, ou seja, após os gânglios, e algumas sensitivas finas, são envolvidas por células de Schwann, mas não formam mielina. Então, são fibras amielinizadas. No sistema nervoso central, as fibras amielínicas não apresentam envoltório algum. Então, no sistema nervoso periférico, nós até temos envoltórios, mas não há formação de mielina. Agora, os nervos, na verdade, são feixes que associam fibras nervosas motoras e sensitivas a estruturas conjuntivas. Nós temos os nervos espinais e os nervos cranianos. Esses nervos têm algumas partes, como o epineuro, por exemplo, que é um tecido conjuntivo rico em vasos. Depois nós vamos ter alguns fascículos que são delimitados pelo perineuro, que é um tecido conjuntivo denso ordenado. E mais profundamente nós vamos ter o endoneuro, que são fibríolas colágenas, que envolve a fibra nervosa propriamente dita. Um fato interessante é que esses capilares, eles são semelhantes, né, essas fibras colágenas, esses capilares que envolvem, que irrigam esse nervo, eles são semelhantes aos capilares do sistema nervoso central, aqueles que formam a barreira hematoencefálica, que são altamente seletivos para algumas substâncias. Referência bibliográfica, Machado, Neuroanatomia Funcional.